Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar os 10 melhores livros lidos em 2017. Bom, finalmente a lista com os melhores e com uma menção honrosa. Tava muito animada para fazer esse vídeo. 2017, como eu já falei num outro vídeo, foi um ano muito bom de leituras, especialmente no segundo semestre. E então, assim, não foi muito difícil escolher os livros incríveis, até porque foi um ano em que eu não li muito. Vale ressaltar que são os melhores livros que eu li em 2017, não são os melhores lançamentos de 2017. Então, dentre esses livros aqui tem clássico e tem livros lançados em outros anos, tá bom? O primeiro deles foi um livro que eu li logo em janeiro e foi uma leitura para o Leia Mulheres, que foi o Hibisco Roxo da Chimamanda Ngozi Adichie. O segundo romance da Chimamanda que eu leio, o primeiro foi Americaná, e eu tenho achado a Chimamanda uma romancista muito consistente. Ela é uma ótima construtora de narrativas, ela é uma ótima construtora de personagens, ela é uma autora que analisa muito a cultura de um modo que me agrada muito, porque a Chimamanda não poupa ninguém e ao mesmo tempo ela entende as nuances das coisas. Então, assim, é uma autora onde está subjacente na literatura dela muita crítica e muita análise social e cultural, mas que não soa nunca panfletária, sempre é apresentada como boa literatura, sabe? Então, assim, sempre, nesses dois romances que eu li dela, então, assim, eu continuo empolgada para ler as coisas dela. E Hibisco Roxo foi uma leitura muito agradável. Foi uma leitura que, né, é uma história que tem seus momentos, assim, chocantes, né, que causam tristeza, angústia, mas o texto é muito bom e os personagens são incríveis. Essa história aqui tem a ver com o florescimento de uma adolescente chamada Cambile, que tem um pai muito religioso de um modo muito fanático, e isso é muito prejudicial para a família dela, o núcleo familiar dela ali é bem oprimido, né, por conta disso, desse fanatismo. E a Cambile vai passar por um processo de amadurecimento e florescimento mesmo, até no contato com uma outra parte da sua família, né, que tem a tia Feoma, que é uma personagem maravilhosa, né, que junto com a tia Trotwood, do Dickens, acho que são assim, as minhas tias favoritas da literatura. E ao contar a história dessa adolescente, a Chimamanda também vai falar um pouco sobre a cultura, a história, a política nigeriana, né? Então ela vai falar ali de tensões políticas, de golpe. Livro muito interessante, assim, ele tem todos esses níveis, como eu falei, né? Íntimo, familiar, cultural, político, e sempre muito bem desenvolvido, assim, com verossimilhança, com força. Que autora incrível, o Hibisco Roxo é muitíssimo recomendado. Todos os livros que eu citar e que já estiverem resenhados, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que só o último não resenhei ainda, mas acho que todos os outros têm resenha, tá? Então os links vão estar no box de informações. Bom, o segundo livro da minha lista é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Foi o segundo livro da Svetlana que eu li. O primeiro foi Vozes de Chernobyl. E dois livraços, assim, dois livros incríveis. O Vozes de Chernobyl, ele do ponto de vista da estrutura, da organização de capítulos, ele é um pouco melhor que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Mas esse livro aqui, a gente fica um pouco assim com a impressão de que ele podia ser um pouquinho menor. Ele é um pouco repetitivo, né? Ele tem relatos demais. Mas é um livro que ainda assim eu gostei muito de ler. Eu gosto muito desse projeto da Svetlana de fazer a história da alma humana, né? Então de tentar fazer um panorama de um acontecimento ou de um momento histórico através do relato das pessoas, através do relato das pessoas que viveram aquilo. E nesse livro aqui, então, ela vai falar da Segunda Guerra sob a perspectiva feminina. E o que eu achei muito interessante, porque documentários, textos de guerra, normalmente eles associam a situação de guerra a homens, né? Em geral é uma perspectiva masculina, além de ser uma perspectiva dos números, né? De batalha, de estatísticas, de grandes movimentos estratégicos.
políticos. E aqui não, aqui ela vai fazer um compilado de experiências pessoais da guerra, com esse foco no depoimento das mulheres. Então, assim, os depoimentos são absolutamente variados, você vai ter experiências completamente diferentes de pessoas que não queriam ir, de pessoas que queriam ir, de pessoas que odiaram a experiência, de pessoas que acharam uma experiência definidora de algum modo. Os relatos são muito chocantes, a gente vê também o quanto participar de uma guerra como aquela é marcante na sua vida e é estigmatizante para uma mulher, né? Então existe também um comentário do momento pós-guerra, né? Então como foi a vida delas depois daquilo, como foi viver socialmente depois de ter ido para a guerra. E sendo então ucraniana, a Svetlana dá foco aqui nesse depoimento, né? O recorte dela são as mulheres da União Soviética, né? Então são mulheres ali, além da Rússia, dos países que faziam parte da União Soviética. Então também tem o depoimento delas também é muito carregado de um senso de nacionalismo muito forte, né? Isso está sempre presente, pelo menos nesses 2 livros da Svetlana, a missão nacionalista que essas pessoas têm, o engajamento nacionalista que essas pessoas têm, né? E de manter e salvaguardar a glória da nação, né? Então, livro muito impressionante, um livro muito chocante. Eu li uns relatos, os relatos do final, eles vão ficando cada vez mais chocantes. Teve uns assim que eu fiquei arrasada, fiquei numa bad por dias, porque foi um negócio muito pesado. Mas assim, relato de guerra nunca é uma coisa fofa, fácil ou agradável, né? Não tem muito jeito. Mas um livro que eu amei ter lido. Eu gosto muito dessa abordagem da Svetlana. Espero ler mais coisas dela. A gente já tem aqui no Brasil traduzido O Fim do Homem Soviético, né? Então tenho garantia de mais um livrinho da Svetlana no futuro. O próximo livro que eu vou citar é o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Outro livro que eu li pro Leia Mulheres, mas primeiro livro que eu li da Shirley Jackson. Se eu não estou enganada, esse livro ele havia sido publicado no Brasil anos atrás e depois ficou muito tempo sem ser editado, foi reeditado agora. E que descoberta incrível foi a Shirley Jackson, assim, essa história é engraçado porque vários dos livros que eu vou citar nessa lista são pequenos colossos, são livrinhos curtos, mas com textos sensacionais, textos incríveis, um projeto assim de escrita muito consistente. E é o caso da Shirley, porque assim, a Shirley aqui, ela vai contar uma história que tá meio associada ao terror, né? Uma história de 2 irmãs que vivem isoladas. Uma história narrada em primeira pessoa por uma personagem bem sujeira, Mary Cat. E nessa história em torno da vida dessas irmãs que tiveram os familiares mortos e só sobraram elas, a Shirley Jackson vai criar uma reflexão sobre o gênero terror e vai criar uma reflexão sobre a criação de um mito. Ela vai fazer reflexão sobre arquétipos aqui também. E tudo isso sem perder de vista uma história muito bem contada e uma construção de personagens muito incrível. Então, assim, ela faz isso tudo num livrinho super pequenininho e sem que a gente fique, assim, sentindo falta de alguma coisa. Então, assim, foi uma super descoberta esse livro. Fiquei muito feliz de a gente ter podido discutir ele no Leia Mulheres, porque aí enriqueceu ainda mais a impressão sobre ele. Então, um livro que eu já recomendei muito. Não é a única vez que esse livro aparece citado aqui no canal, já deve ser a 3ª ou 4ª, porque realmente ele é muito bom. Depois eu li uma outra maravilha, um livrinho curto, denso, filosófico, que foi A Queda, do Albert Camus. Eu gosto muito desse autor e esse é um livro que eu nunca tinha lido dele, um livrinho bem curtinho, mas é um romance, né? Os autores existencialistas tinham muito essa coisa de trabalhar também com a literatura, então além dos textos filosóficos, eles tinham textos literários e tinham textos dramáticos, então não era incomum que os filósofos do existencialismo escrevessem literatura, peça, enfim. E esse é então um dos romances do Camus. E um romance onde ele vai falar bastante assim sobre as nossas motivações, porque nós fazemos as coisas, sobre a superficialidade da vida. Um livro que, apesar de curto, foi bem denso, foi uma leitura densa, mas foi um livro que eu adorei ter lido. E é um livro que tem muitas discussões sobre liberdade, né? Dentre os temas que o
Camus explora, vai falar bastante aqui do peso da liberdade, de um destino que é você mesmo quem traça, né? De você não ser refém do destino, na verdade, você assumir, tomar as rédeas do seu destino e do que significa isso. Mas ele discute isso, então, na literatura, na presença desse advogado, que era de Paris. Se eu tô me lembrando direito, ele era de Paris, mas ele está em Amsterdã. Então ele entra num bar e começa a conversar com um estranho e começa a expor essa sua teoria. E explica para esse estranho por que ele se intitula o juiz penitente, né? Ele fala que depois de uma epifania, né, esse juiz penitente teria vivido uma experiência de definidora na vida dele, uma experiência traumática e definidora. Depois, então, dessa experiência, ele se torna esse juiz penitente, que é, então, essa pessoa cuja prática inclui falar todas as suas falhas para as pessoas, né? Como um modo de uma certa forma, de ensinar um modo de vida, um modo de ver o mundo, assim. Um livro muitíssimo interessante. Camus nunca me decepciona. Então, depois no Kindle, eu li o último livro que faltava para eu ler, da Helena Ferrante, que foi o Franto Malha. Também o único livro dela de não ficção, um livro onde ela vai falar da literatura e do fazer literário e da sua concepção de literatura, um livro com várias cartas, várias correspondências, várias entrevistas, um livro grandinho, onde nós vamos ter a Ferrante falando do seu processo de fazer literário, da sua rotina de escrita, da construção de personagens. Ela vai comentar a construção de personagens dos seus romances, ela vai falar da sua formação literária, o que ela estudou, com o que ela trabalha, vai dar assim umas pistas, né? E vai falar também de como ela entende a literatura, para que a literatura serve, que efeito que a literatura tem, né? Como o escritor deve encarar a sua obra, segundo sua opinião. Então, assim, foi um livro que eu amei ler, porque acho a Ferrante uma romancista muito consistente, muito talentosa, me interesso muito pelos temas que ela desenvolve, então foi muito bom vê-la falando do fazer literário, da sua visão da literatura como um todo, né? E falando também um pouco dessas suas escolhas de não aparecer, falando bastante, né? Porque a mídia tem um interesse muito grande nesse aspecto, né? Então ela acaba tendo que responder diversas vezes essas questões, mas além dessa repetição, o livro é muito bom. O livro tem reflexões ótimas, a Ferrante é muito coerente, né? Então, para quem já leu os romances da Ferrante, eu recomendo muito, especialmente se você leu mesmo todos os romances da Ferrante, porque ela vai comentar todos eles em ordem cronológica, né? Em ordem de lançamento na Itália. Então, se você não leu tudo, tem chance de pegar uns spoilers. A próxima leitura incrível também foi por Ler Mulheres, foi As Coisas que Perdemos do Fogo, da Mariana Henriques, essa autora argentina. Esse livro é uma coletânea de contos, e é uma coletânea de contos onde a Mariana vai trabalhar a ideia do terror e principalmente do horror, então aquela coisa que é chocante, que é abjeta, que é repugnante, mas com uma nota contemporânea. É um livro muito contemporâneo, é um livro onde ela consegue colocar reflexões políticas de um modo muito bom, muito orgânico, sem soar panfletário em nenhum momento, e ela vai tratar de várias questões contemporâneas associadas especialmente à vida da mulher. Com exceção de um dos contos, todas as protagonistas são mulheres. Mesmo no conto onde a protagonista não é mulher, o narrador é um homem, ele está falando da mulher dele, então assim, o foco também é a mulher. E ela vai trabalhar várias questões que são ligadas a esse universo feminino na contemporaneidade, com essa visão daquilo que é horrível, ou que é de algum modo chocante. Então ela vai tratar de violência contra a mulher, de obsessão com o corpo, com beleza, com magreza. Ela vai tratar de problemas psiquiátricos, aquela coisa de mito de Cassandra, né? De que sempre que a mulher fala alguma coisa, ela tá louca.
vai falar sobre esse desejo, às vezes, muito associado à mulher de cuidar de todo mundo, né? Mas ela também vai falar de uma série de mazelas sociais. Os contos se passam, em especial, em partes da Argentina mais pobres e mais violentas, então ela vai falar muito sobre fome, sobre miséria, sujeira, pobreza, violência, tráfico, corrupção. E tudo isso integrado em histórias com uma atmosfera perturbadora, uma coisa fantasmagórica, com o insólito. É muito, muito bom mesmo. Foi um livro que me surpreendeu muito e que eu amei ter lido. E que rendeu ótima discussão lá no Ler Mulheres. Próximo livro que eu vou citar virou queridinho da vida, assim, no coração. Foi um livro que eu amei ter lido. É um livro diferentão e é um livro que tem uma importância histórica, que é Os Cadernos de Maud Lawrence Bridge, do Rainer Maria Rilke. Por que ele tem uma importância histórica? Porque ele é considerado o primeiro romance moderno em língua alemã. É um livro de 1910 que é totalmente fragmentado, ele não tem capítulos e ele vem assim como memórias desconectadas, ele não tem um fiozinho assim narrativo tradicional. Ele mistura recordações com leituras, ele na verdade a gente consegue identificar uma estrutura nele, meio ali uma estrutura vaga, né? O início é esse personagem, o Malte, que é um rapazinho de 20 e poucos anos, que mora em Paris. Ele não é de Paris, ele é dinamarquês, se eu não me engano. Mas ele tá vivendo numa Paris que não é uma Paris idílica, não é a Paris, é uma festa de Hemingway. É uma Paris suja, uma Paris massificada, onde as pessoas são pobres, onde o trabalho é muito acelerado, a rotina, o cotidiano é muito agressivo pro indivíduo, porque tudo é muito barulho, é muito movimento. Por causa ali da ascensão das novas tecnologias, né, de máquina, de veículos, enfim. Então, uma realidade assim um pouco violentadora para psique individual naquele momento, né? Então, assim, um indivíduo que ainda não está totalmente ajustado àquela aceleração e a massificação da experiência, né? Como as coisas acontecem de um modo padronizado para todo mundo, mesmo a doença, mesmo a morte. Essa é uma reflexão que o Malte faz aqui no livro. Então você tem essa primeira parte, assim, não tem divisão. Você identifica lendo que tem essa primeira parte, que é a juventude do Malte. Em seguida, ele vai falar das memórias da infância e, né, da juventude, e no fim ele vai começar a comentar os livros que ele leu, as leituras que ele fez. E a gente percebe que Malte está tentando descobrir direito quem ele é, né? Então tem algumas palavras aqui que se repetem o tempo inteiro no sentido dessa descoberta, né, de tentar entender o mundo e de tentar entender a si mesmo. Ele fala o tempo inteiro de uma experiência de estrangeiro, né, e de estranho, né? Ele usa o tempo inteiro essa coisa de estrangeiro e de estranho, porque ele não é francês, né? E porque ele se sente um estranho, né? Tanto no sentido do que não se ajusta, como no sentido do estrangeiro na vida, na sua família, na história do país. Então ele vai falar um pouco sobre esse aprendizado do olhar, né? Então, assim, o livro ele é muito profundo em vários momentos sobre o modo como ver o mundo, o modo como entender a vida, como entender as memórias. É um livro que tem várias perspectivas muito bem trabalhadas, perspectiva filosófica, perspectiva psicanalítica, porque várias das questões freudianas vão aparecer aqui, como o desenvolvimento sexual, a castração, o complexo de Édipo, inúmeras coisas desse sentido vão aparecendo no desenvolvimento do Malte. E o livro tem todo um caráter um pouco fantástico também, porque as coisas que o Malte descreve são muito estranhas. Ele meio que mistura ali realidade com sonho. Então, tanto nas memórias dele como nas descrições da vida dele em Paris, tem várias coisas assim bem fantasmagóricas. É um livro lento, é um livro assim, ele tem um ritmo diferente da contemporaneidade, apesar dele ser um livro muito moderno. E especialmente enquanto o projeto, né, ser fragmentado, ele não me pareceu um livro datado, mas ele é um livro que exige um esforço, né? Ele não é um livro muito fluido, ele tem muita beleza até poética em várias descrições,
Mas ele é aquele livro que muita gente descreve como que vai do nada ao lugar algum, porque ele não está contando uma história. Ele é um livro de fragmentos, é um livro de memórias, é um livro de elucubrações. Ele é basicamente um livro de memórias e reflexões. Então não esperem um enredo saindo de um lugar e indo para outro, porque não vão encontrar isso aqui. Mas um livro muito bom, um livro que proporciona muitas reflexões e um livro que eu provavelmente vou reler em algum momento, assim, porque me tocou mesmo. É o segundo livro do Hilke que eu li, né? O primeiro foi o Cartas a um Jovem Poeta, mas eu até tenho outras coisas do Hilke aqui, tenho uns livros de poema, mas fiquei muito feliz mesmo de ter lido esse livro. Bom, em seguida vem um outro livro que eu elogiei muito já também, que foi o Laços, do Domenico Starnone. Né? Essa história de rompimento, de separação, né, de um casal, de crise numa família, e que livro bem contado, assim. Eu já falei tanto desse livro aqui no canal que eu já não sei, eu preciso inventar novas maneiras de falar sobre ele. Mas é um livro muito bem construído. O texto do Domenico Starnone é um texto muito bonito, é um texto muito sofisticado. Esse livro ele é contado, ele é dividido em 3 partes, então ele tem 3 perspectivas diferentes. Ele tem as cartas da personagem feminina, que é a Wanda. Depois ele tem uma longa narração do Aldo, que é o homem, teria sido esse marido que teria saído de casa para viver com uma estudante mais nova. E no fim tem a perspectiva dos filhos. É uma história contada pelos filhos, né? Então como eles viram essa situação ali daquela crise familiar. Essas histórias, então, elas se encaixam, mas de um jeito muito particular, porque, na verdade, elas não contam exatamente as mesmas coisas. Elas contam as mesmas coisas, mas com enfoques, importâncias, né, perspectivas diferentes. Então, é aquele encaixe que mais ou menos ajustado, né? O livro, inclusive, tem mais de um final que é muito intrigante, porque ele vai ter 2 finais também contados de perspectivas diferentes. E tem ótima construção de personagem, além de ótimos diálogos. É um livro que eu recomendo fortemente. Eu espero que mais coisas do Domênico sejam traduzidas aqui no Brasil, porque que romance espetacular. Assim, também, como eu falei, um pequeno colosso, um livro fininho, mas que entrega muita coisa. Muito, muito bom. Bom, depois eu li um outro livro também, assim, do ponto de vista da estrutura bem diferentão, que foi o Argonautas, da Maggie Nelson. É um livro que mistura memórias com ensaio, né? Então, ao mesmo tempo que a Maggie vai falar da sua vida, inclusive de coisas muito íntimas, ela vai comentar essas experiências da sua vida a partir de leituras teóricas, né? A Maggie é uma crítica de arte, é professora, então ela usa todo o seu repertório teórico para pensar essas experiências, que são experiências dignas de reflexão no mundo, né, contemporâneo, não só no mundo contemporâneo, mas por que especialmente no mundo contemporâneo? Porque ela vive um relacionamento fora, um relacionamento não tradicional, fora do esquema binário, homem, mulher, né? Ela constitui uma família com uma pessoa de gênero fluido, né? E ela vai falar então um pouco sobre esse entrelugar, sobre esses relacionamentos e existências híbridas e fluidas que estão que associam coisas dos 2 lados ou que não se identificam totalmente com nenhum dos 2 lados, né? Ela parte da própria experiência para pensar outras coisas também. Então ela vai falar não só de relacionamento, mas vai falar de maternidade, vai falar bastante de família e vai usar bastante comentários sobre a arte também, além dos comentários teóricos, comentários sobre a arte para falar dessa experiência. O romance também é uma grande declaração de amor pro companheiro dela, o Harry Dodge, e é um livro muito instigante. Eu comentei aqui na resenha que a cada fragmento, porque esse livro não é dividido em capítulos também, ele é um livro cheio de fragmentos. E eu comentei aqui na resenha que é um livro que me suscitou muitas reflexões. Eu ficava horas pensando em cada tema que a Maggie jogava aqui. Sem contar também que a Maggie é surpreendente. Ela nunca afirma o que você acha que ela vai afirmar. Ela sempre sai com uma conclusão assim inesperada. Então, o que torna ainda mais intrigante e instigante o livro. Gostei demais de conhecer. Primeiro livro da Maggie Nelson que eu leio.
Bom, por fim, um clássico de um autor que eu amo, que eu concluí ali no finalzinho mesmo do ano, que foi O Idiota, do Dostoiévski, e que já é um dos meus romances dele favoritos, né? Eu comentei aqui no ano passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, que o Irmãos Karamazov tinha se tornado meu romance favorito, né? Ele já não era mais Crime e Castigo, mas também eu tinha menos leitura do Dostoiévski quando eu li Crime e Castigo. E eu talvez o Irmãos Karamazov ainda seja meu romance favorito do Dostoiévski, mas esse aqui também é maravilhoso, né? A história do príncipe Mishkin, essa personagem extremamente ingênua, bondosa, caridosa e que acaba sofrendo bastante por conta das pessoas com quem ele se relaciona. Mas a gente também vê o sofrimento dessas pessoas com quem ela se relaciona, que são pessoas já mais fracas, mais reféns dos próprios vícios, que é um tema recorrente na obra do Dostoiévski. É um romance cheio de coisas narrativamente interessantes, porque o Dostoiévski, nesse romance, cita muitos outros livros da literatura e ele faz comentários sobre o fazer poético ao longo de todo o romance, né? É um romance onde o narrador se apresenta o tempo inteiro, comentando o processo de escrita e de apresentação dos fatos, né, e de construção do personagem. Achei isso muito interessante. Sem contar a dimensão filosófica e psicológica que sempre está presente na obra do Dostoiévski, né? Então ele vai fazer comentários, assim, ele vai criar situações muito interessantes do ponto de vista da psique, do desenvolvimento psicológico e de processos mentais, né, como projeção, enfim, de um modo muito incrível. E vai colocar aqui as suas reflexões filosóficas sobre o homem, sobre o mal no mundo, sobre o cristianismo ideal, né, aquelas coisas que ele sempre dá um jeito de colocar nas suas grandes obras. Então foi um romance que eu amei ter lido, não me decepcionou nem um pouco. Mas esse aqui é o único, acho que da lista, que não está resenhado ainda. Mas vai ter resenha com toda certeza, porque livraço, livro do coração já. Bom, acabados os 10, eu quero fazer uma menção honrosa. Um livro que foi muito importante pra mim esse ano, foi muito importante ter lido, que não entrou assim nos favoritos, mas que foi um livro que eu amei ler, que foi A Terra Devastada, do T.S. Eliot. Ele é um livro bem diferente dos outros, né? Porque esse aqui é um longo poema, e é um poema experimental, né? Um poema modernista, um poema bem diferentão também, composto de pedaços de vários outros textos da literatura. E que era um livro que eu comentei nas redes sociais, no Instagram, que ele me intimidava um pouco. Era um livro que eu tinha muita vontade de ler, mas que me intimidava um bocado, porque ele é famoso pela sua dificuldade, né? Ele vem com um monte de notas, metade do livro são notas, né, referentes a esses fragmentos que o Eliot usa. E que é um livro assim que eu gostei muito de ler por esse caráter de desafio, né? Era um livro intimidador. Foi um livro que eu fiquei feliz de ter lido, de ter desbravado, vamos dizer assim, e que eu li 2 vezes, né? Um livro difícil, então assim que eu terminei de ler, comecei a ler novamente. Claro que fui estudar depois, né? Porque eu sabia que, assim, não pesquei tudo, eu entendi bastante coisa, mas não tudo, até porque é um projeto muito ambicioso. Mas que é um livro para falar de crise, né? Um livro que trata de crise pessoal, de crise existencial e de uma certa decepção com o mundo ocidental, né? Basicamente o tema principal do livro é esse. E eu gostei muito de ler. Foi um livro assim que na minha história de leitora fiquei muito feliz por finalmente ter lido. Então entra aí essa menção honrosa mais que merecida. Bom, gente, então foram esses os melhores livros, as melhores leituras de 2017. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam. Me digam também quais foram as melhores leituras de vocês em 2017, o que vocês recomendam. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.